TV Câmara, o canal da cidadania. Ele é natural de São Paulo e mora na Paraíba há 5 anos, onde se descobriu poeta. E publicou em 2003 o livro Verde das Verdades. César Sturba é o nosso convidado desta edição do Páginas Abertas. César, seja bem-vindo ao Páginas Abertas. A gente começa logo do início falando da coragem que você teve ao publicar em edição artesanal esse primeiro livro que se chama O Livro Verde das Verdades. E a gente observa nesse sentido que eu diria assim que é uma questão de atitude sua, na verdade, né, como poeta, em se lançar atualmente, principalmente através dessa forma, quando muitos poetas, eu conheço, digamos assim, vários poetas, que começam a protelar a edição do primeiro livro, que de certa forma começam a idealizar também essa estreia, né? O cara diz, não, eu quero que meu primeiro livro tenha a capa em policromia, o papel miolo, o miolo em papel pólen, eu quero que seja miolo de papel reciclado e tal. E você teve essa coragem, essa atitude, e neste momento está colhendo esses frutos, né? O seu livro está sendo bem aceito, você já tem um referencial crítico, inclusive, né? Tem um texto de Amador Ribeiro Neto, publicado no Correio das Artes, né? Outros poetas começam a se interessar sobre a sua poética, e tudo partindo desta sua questão da atitude, dessa iniciativa sua, em não tendo recursos, em não tendo acesso ao mercado editorial, a próprias custas, se lançar da forma que foi acessível, né? Da forma que estava ao seu dispor. Então você começa falando como foi que surgiu essa ideia e quais dificuldades que você teve anteriormente até se lançar. Então. Não, eu nunca tive, eu escrevo bem amadoristicamente, assim, desde 97, nunca tive pretensão de publicar nada, só que esse trabalho veio se acumulando, né? Chegando aqui, eu tive a minha produção artística poética aumentou bastante aqui na Paraíba. Eu até voltei muito a minha linguagem para a linguagem daqui, assim, talvez inconscientemente, por me adequar, né, à região. E isso se acumulou e eu pensei, eu vou publicar porque eu não tinha pretensão, mas eu percebi que um artista, a arte só se afirma com o público. Você não tem uma produção artística que não seja voltada para um público, tem que ter um público. Tem que ter ali essa prova de fogo, você tem que se expor a isso, a crítica negativa ou positiva. E quando eu pensei nessa publicação toda, eu não levei em conta essa questão de luxo ou de algo mais aprimorado, porque eu queria, só estou querendo me expor, estou querendo ser lido, e para isso basta estar legível numa folha em branco. Você estava falando aí do pessoal que prefere um papel de não sei o quê. Eu quero só uma folha em branco, com uma letra que dê para ler, e acho que é isso que... Mas assim, quem sabe mais para frente fazer. Você já se lança também, eu falei da questão da atitude, você já se lança também tendo uma certa preferência, digamos assim, por uma certa linha poética, né? E hoje eles costumam se chamar dessa linha de poesia de invenção. Então, assim, é uma coisa que trabalha mais com o experimento, e você usa esses diversos elementos, né? Como a própria carnavalização, né? A ironia, elementos barrocos, tal. Como é que foi essa sua atitude de escolher uma linha para esse seu primeiro livro? Então, a verdade é que eu não escolhi nada, né? Porque eu não produzo, a gente pode falar de poesia, mas eu até prefiro falar de arte em modo geral. Nenhuma expressão artística assim. Eu acho que o artista deve pensar na produção, não deve racionalizar nada, não deve pensar em jogar aquilo para um grupo ou para atingir determinada situação. Eu acho que o artista o modo de produção não deve ter nenhum filtro
racional ou bloqueio social, qualquer coisa, deve ser uma coisa que a produção seja assim o mais puro possível para ele mesmo, que seja verdade para ele. Então eu não escolhi isso, sou eu. Foi, não tem como fugir disso. Daí eu lanço isso. Eu não estou interessado em fazer parte de nenhum grupo, quero me inserir em nada. Eu acho até legal aquela frase que você não tem que se adaptar ao mundo, você tem que fazer com que ele se adapte a você. Daí, perfeito. E eu te pergunto ainda em cima desta observação, é claro, para que você tenha feito esta poesia que está aqui, e daqui a pouco a gente vai até ver através de você mesmo alguns poemas, você tinha também algumas referências, alguns poetas que lhe marcaram. Você poderia falar de nomes, por exemplo, citar nomes? Com certeza que rolou assim uma identificação instantânea para mim foram os franceses simbolistas do século XIX, como Baudelaire, Rimbaud, Paul Verlaine, que eu gosto muito assim. Não li tudo dos caras assim, mas gosto bastante da linguagem deles, que é uma coisa mais crua, que eu considero sincera, tal, com que cada um viveu. E também os beats, né? Os beatniks. E entre os brasileiros, você teria algumas preferências? Eu gosto de Arnaldo Antunes, de Jades Macalé, que é da música, mas eu gosto bastante do texto dele. Cazuza, que eu considero poeta também, gosto muito dele. Gosto do Ali Salomão, também. O professor poeta tal, e crítico Amador Ribeiro Neto, ele observou na sua poesia essa questão da espontaneidade. Ele disse que você escrevia como se fala. Você vê, de certa forma, essa influência da música, por exemplo, que é uma coisa mais espontânea na sua poesia? Eu vejo. Assim, como eu te disse, eu não escolhi escrever isso, ou pensei quando estava escrevendo isso. Depois que a gente vai ver o que a gente vai fazer uma análise, a gente vai ser leitor da nossa própria obra, vamos dizer assim. E a parte da música, a música significa muito para mim. Eu até me formo muito mais na música do que da própria poesia, assim. E eu transformo ela em poesia, uma coisa assim. Não vou dizer que eu transformo música em poesia, não é isso. Mas que a influência que a música passa dá para ser codificada para poesia. Com certeza eu sou assim, gosto muito do rock and roll, do bom e velho rock and roll, e como várias outras coisas, mas principalmente rock and roll. E são vários os poetas, né? Eu gosto muito de Jim Morrison, Ian Curtis. Então eu gosto vamos dizer, dos três tenores nacionais, que é Raul Seixas, Renato Russo e Cazuza. E com certeza é um canal, assim, uma fonte que eu uso para... Falando em canal, além da opção escrita, nós temos hoje uma grande ferramenta, que é a internet. Né? Quando você pensou em publicar esse livro, você também não chegou a cogitar a possibilidade de fazer essa edição de forma digital, pelos famosos e-books que hoje tanto proliferam, montando uma homepage, um blog, ou coisa nesse aspecto? Com certeza. Coisa do gênero. Eu ando aprendendo a fazer página na internet, também já estou fazendo uma para esse livro, né? E para outras coisas também, futuramente. Mas eu não cogitei, não, em fazer um e-book, por enquanto. Aliás, essa ideia me veio há pouquíssimo tempo, a gente estava até conversando sobre isso. Mas, com certeza, tem que se aproveitar esse canal da internet, porque eu já consegui contatos com... Eu conversei com o Lobão, conversei com Ângela Rorô por telefone, através da internet. Conversei com o Chacal, do movimento do CEP 20.000, lá do Rio, por telefone. É muito fácil, muito fácil. Daí, agora, eu estou tentando um contato em Portugal, né? Tudo pela internet. É muito simples. A gente pensa que existe uma barreira enorme entre isso, mas a internet é um meio assim. Você falou do CEP 20.000, que é um movimento literário, poético do Rio de Janeiro. E no próprio Rio de Janeiro também existe o Ver o Verso, né, que é um grupo composto por Alexandra Maia, por Mano Melo. O próprio Pedro Bial faz parte desse grupo. Em São Paulo existe o grupo Cálamo, né?
o que é que você acha dessa questão da organização de certas linhas estéticas, digamos assim, através de grupos? Você acha que essa iniciativa ela faz com que a poesia avance também, que se pense, se repense a poesia? Bom, eu tenho duas opiniões sobre isso. A primeira é que, com certeza, tem que ter uma organização, tem que ter aquela coisa, tem que ter o público, para qualquer forma de arte, a poesia, com certeza, tem que ter o público. Então, a organização só ajuda, né? Com certeza, é aquela coisa de Chico Science, se é me organizando, posso desorganizar. Eu acho que, para você, quem sabe você quer fazer um barulho, você quer dar um grito, você quer dar o seu grito, e para isso tem que ter a organização. Atrás de tudo tem rotina, né? Tem que ter uma cadência de coisa. E eu acho que é legal haver esses grupos, tudo mais. Só que eu acho meio complicado a arte enquanto criação absolutamente individual, que eu acredito que seja a arte pura, a arte verdadeira, emparelhar todas essas cabeças numa direção, entendeu? Num rumo artístico, assim. E eu acho difícil só essa questão de dar todos estarem sintonizados no mesmo foco. Mas com certeza, se for obedecendo essa abrangência, a individualidade de cada um, o que acontece é que tem alguns grupos que eles querem, elegem uma linha de pensamento e quem não está dentro daquela linha sai fora. Então é meio difícil assim. São grupos que na verdade se transformam em guetos, né? E quem não se afina com aquela visão exatamente, está totalmente excluído, é hostilizada mesmo, né? Exato, é o que estou dizendo. Então voltemos, César, à sua poesia, e eu faria a proposta de você nos mostrar, você nos lê, né, aqui um dos seus poemas. Deixa eu ver. Para que o nosso telespectador também entre em contato com a sua produção, a sua linha, a sua forma de se expressar poeticamente. Sim. Eu vou ler um texto aqui chamado Alheios, que eu acho que é curtinho, legal. Largou tudo e veio. Veio com seus traços, seus pertences. Veio nua brincando com os perigos. Veio louca e rodando até morrer, gargalhando. Beijou meus pés e me pediu o mundo. Me empurrou contra os rochedos e se largou criança na areia. Ordenou que acelerasse o carro. Aumentou o som. Soltei os cintos de segurança e capotei o carro para sermos eternos. E dormimos puros ao som de um riso de um anjo. Perfeito. Esses são os alheios. Você, quando está escrevendo ou tem um projeto de escrever um poema, você tem alguma preferência por determinado tema, determinada abordagem na sua poesia? O seu poema ele é mais social, é mais intimista? Ele é mais contemplativo? Eu acho que é mais intimista, sim. Eu tenho começado a desenvolver uma certa ideia de diferença em relação àquilo que Fernando Pessoa disse como o poeta é um fingidor, aquela coisa. Eu acho que não é bem assim, não sei. Muitas vezes eu não penso assim em fingir nada, não. Mas é claro que existe aquele fingir que é o blefe, que é de você se travestir em outra realidade para poder falar sobre ela e tudo mais. Mas esse fingir emoções assim, eu não consigo. Então eu não penso muito, né? Geralmente é numa linha mais intimista mesmo, dentro dessa coisa de explosão e dessa coisa de... Não sei, é difícil falar de regras. A gente falaria ainda um pouco, no início falamos da aceitação da sua poesia. E você, de certa forma, é um poeta que se insere já na produção literária paraibana, né? E como é que está a sua relação com os poetas locais? Como é que está o seu diálogo? Ainda são muito escassos, eu preciso conhecer mais o pessoal. Eu nunca me interagi muito assim com o pessoal, não. Mas é muito enriquecedor. Eu conheço mais a obra de Amador Ribeiro, também alguma coisa do Arturo, né? Henrique Aeshna também eu tenho bastante contato. Ele mora onde? Ele mora no Bessa. Ele ainda não foi publicado, mas... perfeito.
Daniel também, Daniel Sampaio, né? Daniel Sampaio também eu conheci bastante, já vi alguma coisa dele. E eu estou ainda buscando ainda mais rolar mais interação para a gente produzir e trabalhar aí. Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo e depois voltaremos conversando com César Sturba. Voltamos a falar com o poeta César Sturba. César, voltemos ainda aqui à sua questão da sua relação, da sua formação cultural, né? A gente quer saber também um pouco disso aí, né? A sua visão geral de cultura, de arte, quando você está produzindo, quando você está interagindo com as diversas poéticas, né? Então você fala um pouquinho também da sua visão de arte, de poesia. Bom, eu, como eu estava dizendo, minha formação, vamos dizer, poética, onde eu me desenvolvi mais dentro da poesia, realmente foi aqui em João Pessoa, né? E eu noto assim que, pelo menos como espectador da arte, do teatro, do cinema, de tudo, como espectador dessa arte, eu noto que existe uma espécie, um certo conservadorismo, um tradicionalismo, dessa coisa de você falar das mazelas do sertão, sabe? Desde Aruanda, essa realidade crua tem sido explorada nos mais diversos canais de arte, e eu acho que isso usar essa cultura popular seria um primeiro estágio, acho, de um desenvolvimento artístico. Eu entendo como isso, assim, seria um primeiro estágio do desenvolvimento artístico. Eu acho que o que eu chamo de cultura popular seria essa coisa da primeiro contato de um povo com a arte, que é o artesanato, que é as danças, as lendas, tudo que um povo produz como cultura, ele acaba passando aquilo para a arte, certo? E eu vejo muito isso aqui em João Pessoa, na Paraíba e no Nordeste em geral. Mas eu acho assim que um segundo estágio do desenvolvimento artístico poderia ser mais para o lado da ficção, mais para aquela arte não vinda de um grupo ou de uma região, porque eu entendo que a arte não deve ser subordinada a nenhum grupo, numa região, nada disso, e sim a subjetividade de cada artista. Então, como um próximo passo, como um segundo estágio para o desenvolvimento artístico, que eu vejo aqui, o que está precisando é fazer uma transição para essa arte mais ligada à ficção, vamos dizer assim, todos os âmbitos, o cinema, o teatro, sei lá, talvez a poesia mesmo. Eu sinto que tem necessidade dessa carência. Entendeu? Agora me diga uma coisa, voltando dessa questão, você acha que a questão temática, por exemplo, ela não é um dado secundário, que o desenvolvimento em si, o tratamento, né, que o artista vai dar a determinado tema, não é o que em si vai definir a arte dele, na verdade, assim, ó, vai chamar a atenção para a qualidade do trabalho, para o saber fazer. Não seria um primeiro momento, a temática seria um primeiro momento, mas o momento principal talvez fosse realmente o artista mostrar que sabe fazer a intervenção sobre aquela matéria. Daí teria vamos dizer, uma interação entre o tema e vamos dizer, como ele trata esse tema, né? Eu acredito que sejam grandezas proporcionais, talvez equivalentes, assim, e seja preciso trabalhar as duas, assim, porque a produção dentro desse cenário já de sertão, das mazelas do sertão e sabe, dessa coisa toda, desse sofrimento, acho que poderia ser um pouco diferente. Eu pego o exemplo do filme O Baile Perfumado, que eu acho brilhante, assim, que mostra o sertão todo colorido. Não é mentira, não é. Você não está passando uma ilusão. E a arte pode se dar o luxo de passar a ilusão também, se ela quiser. Mas naquele filme eles ainda colocam um sertão colorido, cheio de festa, como deve ser também. Entendeu? Acho que a gente poderia mudar um pouco isso e tentar outras coisas dentro da ficção. E como eu disse, né, o que vai definir realmente a grande poesia, a grande arte, o grande cinema,
não vai ser em si a temática, mas vai ser o talento daquele artista que está produzindo, né, aquela obra. Né, o talento em si. Eu acho que a temática, na verdade, ela não vai ser determinante em momento nenhum para que sua arte seja grande. Né? O que vai determinar, na verdade, é o seu talento, a sua capacidade de criação. E vai além da questão da simples escolha de um tema a ser tratado. Claro. Eu acho que exista uma igualdade aí. Eu acho que o tema também é importante, a temática. Eu acho que você está inserido escolher o seu cenário, eu acho que faz parte também, porque não deixa de ser uma escolha para você. É o campo onde você vai se expor, eu acho que também tem peso, mas com certeza a criação artística depende desse... Ok, você como natural de São Paulo, capital, até que ponto São Paulo interfere na sua poesia, aí na poesia que você faz aqui na Paraíba? Eu acho que bastante. Isso tem essas relações acontecem no inconsciente, eu não tenho noção muito disso. Mas acredito que toda a minha vivência, a boa parte dela foi em São Paulo. Vamos dizer, eu me trouxe para cá como um produto bruto e me lapidei, vamos dizer, aqui. E não tem como separar também. No ponto de vista a minha expressão artística também dessas minhas raízes de lá, que são tão cosmopolitas, tão... Essa questão do movimento da cidade grande, né? essa coisa de não parar, tal, isso interfere também quando você tenta refletir, digamos assim, um caótico, não? Um certo caos do sentir, um certo caos do ver. Com certeza, acho que sim. Tudo contribui, né? Eu depois que a gente escreve, fui dar uma lida, dar uma lida como leitor, eu percebi que tem muito urbanismo, assim, tal, no livro. Eu gosto muito de cidade grande, eu gosto do concreto, eu gosto de prédio, eu gosto desse movimento da agitação, eu gosto disso. Sou um urbanoide mesmo. Então, e a produção vem um pouco disso. A seu ver, a questão do ritmo na poesia, na arte, ela vai também ser determinante pela questão geográfica, onde você tem uma história mais forte. As raízes, não tem como, né? Você é aquela coisa, você deve, a raiz mesmo, falando em arte, falando em desenvolvimento cultural, ela é um estágio, ela é toda a base, mas depois a raiz vai ter que ter o caule e os galhos, senão isso não é uma árvore, nem uma planta. Então, é determinante, certo? Também. Mas toda a minha vivência vai ser adicionada e tudo o que eu fizer por aqui, com certeza a gente está sempre com a antena ligada aí para, de repente, vir alguma coisa. Então, eu te peço mais uma vez que nós vejamos, através de você, mais um de seus poemas. Certo. Dizem as mudas lendas sobre um velho que tinha aparentemente 10 anos. Dizem que foram sábios os sábios na arte da ignorância e que vivia numa praia próxima, onde não havia areia, chamada Praia da Distância. Em noites de sol radiante, corria nu tropeçando nas próprias calças e gritava, criando o silêncio como filho puro. Respirava dentro do cubo de gelo, descansando na sombra de um alface. Às 26h70, tomava seu chá de líquidas pedras beges, colhidas na areia da própria praia. Eis que chegou um dia e uma noite em que ele, dormindo e de olhos bem abertos, calado, disse: a vida é um mar onde bocejam sustenidas drosófilas azuis. Esse foi o velho. Ok. E quantos poemas compõe esse teu livro aí? 36, né? Tenho mais, eu fiz uma seleçãozinha, tem vários outros. Eu acho que você deu um pontapé importante fazendo essa edição, mas você deve ter em mente, obviamente, uma nova edição. Tá? Você vai fazer esse trabalho circular entre poetas, entre editores, para que a gente tenha uma tiragem maior, que tenha também um elemento principal
na edição do livro, que é a distribuição, né? Sem distribuição também, o livro ele morre, de certa forma, na praia, porque fica... A distribuição também está sendo artesanal, tá na E correria. a distribuição é feita por você mesmo também, como acontece com a maioria dos poetas também, né? Essa é a principal praga, digamos assim, da edição de livros alternativos, que é a coisa ficar estanque com o próprio autor, né? E não ter essa maior dimensão, digamos assim, do seu livro, correndo os diversos cantos do país. Pois é. Como é que está sendo essa perspectiva agora, depois de você lançar esse livro, numa futura edição e tal? Eu tenho... Esse aqui é um trabalho artesanal, realmente. Eu queria, se tivesse a oportunidade, né, de fazer uma edição mesmo dele, uma coisa mais profissional, para perdurar mais, sei lá, para durar um pouco mais. E daqui para frente, assim, ainda tenho feito alguns textos e eu também estou preparando aí um manifesto, estou também fazendo flerte, estou tendo flerte aí com teatro, eu e Giovana Pinheiro estamos vendo de colocar uma peça, um monólogo, lá no estado do Rio Grande do Norte, num festival que vai ter, e também aqui no FENARTE. E estamos aí. Então você também tem uma relação com teatro, com cinema. Você tem essa vontade de interagir em outras artes também. Tenho. Inclusive levando sua poesia para essas outras formas de comunicação. O teatro está um pouco, vamos dizer, mais fácil por conta da questão do texto, né? Eu tenho uma facilidade de me expressar através do texto. O cinema eu gostaria muito de ter essa facilidade, é uma frustração, eu queria muito. Acho que é possível que eu desenvolva, mas eu gostaria de aprender a pensar com imagens e ter aquela coisa da comunicação através de imagens que o cinema tem, né? Porque eu gosto muito, estou assim, me apegando muito ao cinema, fazendo bastante cursos e discutindo com bastante gente para ter uma possível entrada também na parte do cinema, mas por enquanto eu estou nos textos e dando essa entrada para o teatro. Ok, vamos, César, torcer para que a sua poesia ela crie realmente asas, que seu projeto ele não se resuma à Paraíba, né? E você aproveite outras formas de expressão. A gente agradece a sua participação aqui nesta edição do Páginas Abertas e convocamos os nossos telespectadores para a próxima entrevista do Páginas Abertas. Obrigado pelo espaço e é isso aí.